A graça e paz. Os irmãos podem sentar. A graça e paz esteja com os irmãos e sua família. Eu vou contar uma história bem interessante. Um irmão estava orando, de repente ele viu uma visão, né? Ele foi levado ao céu e ele viu Jesus Cristo sentado ao lado do Deus poderoso. Aí ele teve interesse quem ficou perto de Jesus Cristo. Quem ficou perto de Jesus Cristo. Aí alguém ficou bem perto de Jesus Cristo, alguém ficou assim distante. Aí então ele teve muito curiosidade quem ficou perto de Jesus Cristo. Aí ele queria saber quem está perto de Jesus Cristo. Aí, mas quando ver o nome dele, quando ver o rosto dele, ele nunca soube essa pessoa. Hein? Aí ele perguntou para anjo, quem é essa pessoa? Ficou mais próximo de Jesus Cristo. Aí o anjo explicou, ele nasceu um deficiente, então uma família pobre. Aí família pobre não quer criar dessa criança, aí jogou e deixou na rua. Então alguém pegou, levou, criou algum tempo, depois ele foi jogado na rua. Então ele foi criado na rua, ele foi mendigo a vida toda. Aí ele morando num lixeiro grande, sabe? Talvez um lixeiro de americanos, assim, parece que um tanque grande. Aí ele morava ali. Aí de repente, um dia ele viu um folheto. Ele recebeu um folheto, talvez um vento levou um folheto, alguém recebeu o folheto, jogou fora, e de repente ele pegou um folheto, ele leu esse folheto. Aí ele aceitou Jesus Cristo como Senhor Salvador, ele entregou sua vida a Jesus Cristo, e ele esmolando dinheiro na rua, como aqui em Manaus também eu vi, assim, alguns venezuelanos colocou assim, aí pedindo dinheiro. Então ele pedindo dinheiro, aí quando ele ganhou dinheiro, ele comprava folhetos, ele entregando folhetos para os outros. Aí depois um inverno muito frio, ele faleceu com a cardíaca, coração, teve problema de coração, Aí, sim, ele ficou bem próximo de Jesus Cristo. Aí ele reconheceu reconheceu um outro, era famoso, um grande pastor, ele deixou muitos livros, ele teve uma grande igreja, um ministério bem grande, famoso do mundo, mas ele não ficou perto do Jesus Cristo. Aí ele teve curiosidade, por que ele não ficou perto de Jesus Cristo? O anjo explicou, ele nasceu a família cristã. Ele teve pai, mãe, ele teve uma boa educação. Aí ele estudou palavra de Deus, ele pregou, ele escreveu. Ele fez uma boa obra, mas se comparasse com aquele mendigo, e ele fez menos do que aquele mendigo. Por isso ele ficou distante de Jesus Cristo. Pode sim, pode ignorar dessa história, mas tem uma lição. Então, alguém nasceu uma família cristã, alguém nasceu, não é família cristã, alguém nasceu como o pastor Herbert, alto, bonito, alguém nasceu bem baixinho, alguém nasceu com deficiência. Aí nós chegamos aqui na Terra, uma diferença. Aí alguém faz melhor possível para amar a Jesus Cristo. Aí isso todo pode registrado no livro, aí pode ficar perto de Jesus Cristo. Tá. Hoje nós vamos ler a Bíblia, livro de Apocalipse capítulo 3, livro de Apocalipse capítulo 3, 7 a 13.
Livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a 13. Pode... tá. Então... eu leio para os irmãos. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas disse o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declararam judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a postrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Cravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O Jesus Cristo mandou, o apóstolo João escreve a carta para 7 igrejas. Aqueles 7 igrejas estavam na Ásia. Toda igreja tem sua situação diferente, mas Jesus Cristo mandou uma carta conforme a situação daquela igreja. No meio das 7 igrejas, algumas igrejas receberam elogio e repreensão. Alguma igreja só recebeu repreensão, alguma igreja só recebeu elogios. E no meio dessas 7 igrejas, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, só receberam elogio de Jesus Cristo. Mas super interessante, as duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, é uma igreja muito sofrida, muito pobre. Talvez as duas igrejas passaram muita dificuldade, como nós estamos enfrentando tanta dificuldade da doença, tanta dificuldade de problemas, os problemas. Primeiro, vamos pensar como Jesus Cristo apresenta sua pessoa para a igreja de Filadélfia. O versículo 7 está dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo verdadeiro, que tem a chave de Davi. Jesus apresenta sua pessoa, ele é santo verdadeiro e tem chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e que ele fecha, ninguém pode abrir. Assim, Jesus Cristo apresenta sua pessoa para a igreja de Filadélfia. E também, uma coisa super interessante, versículo 8, ele está dizendo, a sua igreja está aberta, sua igreja porta aberta, sua igreja porta está aberta. Uma coisa super interessante, quando nós lemos o livro de João, capítulo 10, Jesus diz que eu sou porta das ovelhas, as ovelhas entrando, saindo e comendo o capim, comendo as comidas, e significado ganhar a vida eterna. O livro de Atos, a porta aberta, significado porta de evangelismo.
Jesus está dizendo, para a igreja de Filadélfia, Jesus deixou uma porta aberta para que todos entrarem reino de Deus. Reino de Deus. Quando nós lemos livros de Gênesis, Deus mandou Noé fazer um barco grande, aí demorou um tempão, quando ele terminou, Deus mandou muita chuva. Aí Noé chamou todos os animais e entrou sua família. Aí quem fechou a porta de barco? Deus fechou a porta do barco. Que significado? A salvação depende do Senhor Deus. Salvação depende do Senhor Deus. Significado Deus, Jesus Cristo está falando, eu deixei uma porta aberta para a sua igreja. Significado, igreja Filadélfia tem uma porta aberta para entrar o reino de Deus. Hoje em dia, muitos irmãos acham que igreja é uma porta para ganhar sucesso, riqueza, poder do mundo. As pessoas não acham que igreja é uma porta aberta de salvação do seu pecado, da sua morte. As pessoas pensam que a igreja é uma porta para ganhar o meu bem. Aumenta a riqueza, aumenta poder, aumenta a minha popularidade. Aí, as pessoas pensam isso. Jesus Cristo fecha a porta para aquelas pessoas. Espero que Jesus Cristo abra uma porta para a igreja de Hebron, para que todos os irmãos entrem no reino de Deus, através da porta aberta do Jesus Cristo. Amém. Tá. Segundo, como Jesus Cristo elogiando e também consolando a igreja a Filadélfia. Jesus Cristo está dizendo, sua igreja tem pouca força. Aqui, versículo 8 está dizendo, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia teve pouca força. O que significa pouca força? A igreja de Filadélfia era muito pobre, muito sofrimento. Teve muito sofrimento. Disse que o professor da Bíblia disse que depois de Cristo, desde 7 anos, depois de Jesus Cristo, desde 7 anos, houve um terremoto, toda aquela região, e destruído quase 2/3. Então, quase todos os prédios foram destruídos. Aí o governo da Roma construiu os prédios da cidade de Filadélfia, e também não cobrou imposto. Aí a cidade de Filadélfia fica muito agradecido ao imperador Roma. Aí eles pressionaram, eles mandaram todo o povo tem que adorar imperador como Deus. E também toda a população de Filadélfia teve um sindicato de comerciantes. Então, se quem está sindicato de comerciantes, aí pode ter um emprego, pode ter um trabalho e pode viver bem. Mas os cristãos da igreja de Filadélfia não entraram desse sindicato de comerciante. Por quê? Esse sindicato de comerciante, todo mundo adora imperador como Deus e todos eles façam festa de sexo, festa de adultério. Por isso cristãos não entraram. Então, se não entrar aquele sindicato, aí vivendo só um trabalho físico, um trabalho duro, então realmente difícil de ganhar o pão para sobreviver aquele tempo. Cidade de Filadélfia é rico. Cidade de Filadélfia teve muita plantação de uva, fazendo muito vinho, mas os cristãos viviam muita dificuldade. Também essa cidade de Filadélfia teve um maior colonial dos judeus. Então, muitos judeus moravam nessa cidade e, como a Bíblia está dizendo,
versículo 9, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então, os judeus não podem adorar imperador como Deus, mas eles adoraram, participaram do sindicato, eles viviam ali e eles perseguiram muitos cristãos. Se alguns judeus convertendo o cristianismo, eles denunciam aquele cristão para ser perseguido. Então, os judeus, a Bíblia fala, eles declaram judeus e não são, mas mentem. Mentem, significado, eles são judeus falsos. Talvez eles são judeus, mas realmente não guardando. Sabe, amigos de Daniel, eles foram levados para a Babilônia, eles não querem comer, o proibido, aquele comida proibido, eles manteve, eles guardaram as suas comidas, mas esses judeus misturaram com o povo de Filadélfia, eles fizeram tudo e eles foram contra os cristãos. Por isso, os cristãos sofreram bastante com perseguição, adoração de imperador e perseguição dos judeus, e com pobreza, e também como houve um grande terremoto, mas depois essa cidade de Filadélfia, todos os dias teve um terremoto. Quando terra balança, tem que sair da casa, ficar fora da casa, para que se tiver um terremoto, pode morrer dentro da casa. Então, não teve a paz, mas com essa situação, essa igreja teve uma vantagem: eles guardaram a palavra de Deus, e não negaram o nome de Jesus Cristo. Também, dessa igreja de Filadélfia, eles eram muitos pobres, mas eles compraram uva, fazer vinho, e entregaram outras igrejas mais pobres que não pode ter vinho para fazer a Santa Ceia. Não sei, a igreja hebreia usa vinho próprio ou suco de uva? Também a nossa igreja usa suco de uva, mas a maior igreja dos mundos, maioria das igrejas usa vinho, usa vinho próprio. Então essa igreja de Filadélfia, eles compraram com tanta dificuldade, fazia vinho para distribuíram. Outras igrejas não têm condições de ter vinho próprio para a Santa Ceia. No meio das 7 igrejas, algumas igrejas eram ricos, algumas igrejas ricos. Acho que Manaus tem muitas igrejas, algumas igrejas bem maior do que a igreja de Hebron, talvez muito mais, e também no Brasil, muitas igrejas são maior do que a igreja de Hebron, mas eu agradeço muito pela vida da sua igreja. Não é igreja grande, mas todos os irmãos são dizimistas, todos os irmãos orando para missões, orando para missionário, enviando oferta para os missionários. Muito bonito. Agradeço muito pela vida da igreja de Hebron. Espero que Deus abençoe ricamente, continua fazendo dessa obra para que aumentar o reino de Deus. Amém. Como eu falei, do meio das 7 igrejas da Ásia, só 2 igrejas receberam elogios. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, 9, Jesus Cristo falando sobre a igreja Esmirna, falando assim: conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Então, a igreja Esmirna também era uma igreja muito pobre, houve muitas aflições, mas a ponto de vista de Jesus Cristo, a igreja Esmirna é a igreja rica. Nós precisamos pensar uma coisa, Nós pensamos que a igreja grande é a igreja rica, vista do ser humano, tá certo? Igreja grande, nós pensamos que a igreja rica
igreja pequena, igreja pobre. Isso é ponto de vista do ser humano. Mas para Jesus Cristo, aquela igreja é Esmirna, igreja sofrendo bastante, igreja pobre. Mas, a ponto de vista de Jesus Cristo, essa igreja é rica. Essa igreja é rica. Sabe, igreja Hebron é igreja grande. Amém. Não quero. Igreja grande em Jesus Cristo. Amém. Igreja grande em Jesus Cristo. Eu acredito que talvez outra igreja maior tamanho da sua igreja, mas sua igreja faz missões, enviando missionário e enviando oferta missionária, acho que muito mais do que outras igrejas. Por isso, eu fico muito grato a Deus pela vida da sua igreja. Por isso, igreja Hebron é igreja grande. Tamanho da igreja não importa. Tamanho de amor a Jesus Cristo, pureza de Jesus Cristo. Isso impressiona para nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja Filadélfia teve pouca força, mas guardou a palavra de Jesus Cristo e não negou. Muitas vezes nós dividimos as coisas quantidade ou qualidade. Pode pensar, alguém ganha 100 mil reais, alguém ganha só um salário mínimo. Alguém ganha 100 mil reais, alguém ganha só salário mínimo, só 1.000 reais. Aí nós dividimos, ele ganha muita quantidade de dinheiro. Tá bom. Alguém ganha só salário mínimo, nós pensamos que ele ganha muito pouco. Nós dividimos com quantidade de dinheiro. Alguma outra coisa, qualidade. Poxa, hoje alguns falaram, pastor Hernandes prega bem, trazer fogo do céu, glória a Deus. Acho que ele prega bem, muita gente, eu agradeço a Deus por ele, porque ele pregou bem sobre dízimo, Eu passei essa pregação para alguns nossos irmãos, ouça a pregação do pastor Hernandes, aí eu passei, então nós dividimos, a qualidade de pregação do pastor Hernandes é melhor pregador do Brasil. Alguém pode falar que, oh meu Deus, pregação daquele pastor, qualidade da pregação é assim. Aí, todo mundo gosta de uma grande quantidade, todo mundo gosta de uma grande qualidade. Sabe, hoje eu comprei há muita propaganda, evitar cair cabelo, Após o segundo Covid, caiu muito mais o meu cabelo. Tipo, segundo Covid, aí aqui fico, muitos cabelos caíram. Aí eu vi assim muita propaganda que se passar esse material pode nascer de novo. Eu comprei dois potes. E quem sabe pode nascer meu cabelo. Aí quem tem mais cabelo, quem tem menos cabelo, assim, nós dividimos. Todos nós gostamos de maior quantidade, melhor qualidade. Será que Jesus Cristo também prefere maior quantidade, melhor qualidade, ou ele olhando outra forma como própria a vista dele, sabe? O nosso Jesus Cristo é Deus, mas ele veio aqui na terra, ele escolheu pobreza. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 8, 9, ele disse assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Por que Jesus escolheu pobreza?
Porque ele não veio com poder e glória para apresentar como Messias, porque ele escolheu pobreza. Aqui está falando, ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Ele se fez pobre por amor para nós, para que por meio de sua pobreza nós possamos ficar ricos. Amém. Jesus Cristo pode ter poder e glória, mas ele escolheu pobreza. Através da pobreza dele nós possamos ficar ricos. Acho que super importante. Como Jesus Cristo escolheu nascer uma Virgem Maria, uma moça pobre, tá? Nazaré da Galileia. Ele escolheu uma família pobre de carpinteiro. Quando ele nasceu, ele foi deitado numa manjedoura. Ele foi criado no Egito, depois ele foi criado na Galileia. Ele foi um carpinteiro igual como teu pai. Aí ele foi solteiro, aí ele morreu na cruz. Isso totalmente diferente. Os israelitas, povo de judeus, eles esperavam o Messias, uma pessoa poderosa que pode levantar reino de Israel. Jesus Cristo, totalmente contrário, ele apresentou a sua pessoa como pobre, uma pessoa bem humilde. Nós, quando estudamos a Bíblia, apóstolo Paulo, realmente ele teve umas boas condições. Ele formado na melhor faculdade do tempo, ele era um fariseu, ele teve todas as boas condições, mas ele deixou as suas coisas boas. Aí, quando nós lemos Filipenses capítulo 3, 7, ele disse assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu leio mais uma vez: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Sabe, ele teve boas condições, ele pode ter muita riqueza, ele pode ter muita popularidade, ele pode ter muito famoso, mas ele considerou as coisas boas como uma perda. Por que ele pensou isso? Para que ele ganhe mais Jesus Cristo. Ele quer ganhar mais Jesus Cristo, aí ele coisas boas, abandonou e para escolher pobreza, escolher sofrimento, ele seguia a Jesus Cristo. Vamos pensar vida de Jesus Cristo. Se eles não seguissem Jesus Cristo, talvez eles podem ter uma vida normal, podem ter uma morte natural, mas eles seguiam Jesus Cristo. Aí eles foram enviados ao mundo inteiro, eles terminaram a sua vida em outro país, tudo foi como martírios. Por que Jesus Cristo escolheu pobreza? Por que Jesus Cristo não escolheu riqueza? Por que Jesus Cristo não escolheu glória, poderoso? Porque o apóstolo Paulo, ele deixou suas coisas boas e ele escolheu sua pobreza, sofrimento. Os discípulos de Jesus Cristo, porque eles não seguiam as coisas boas das suas vidas. 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 29, explicando bem claro, 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Explicando bem claro, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu fracos do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, desprezadas, as que nada são. Deus usou dessa forma.
como os irmãos acham. Os irmãos ficam satisfeitos a sua condição da sua vida, sua família, seu material. Fique satisfeito, amém? Ou queria mais e mais. Sabe, esses dias eu pensando bastante com tempo desse Covid, igreja primitiva, como eu falei, igreja Filadélfia sofrendo bastante por causa da adoração do imperador e a pobreza e perseguição. Se eles abandonarem a sua fé, e adoram o imperador, ficando junto com aquele sindicato de comerciantes, eles podem ter uma vida boa e vida feliz. E eles não seguiram como outros, aí eles sofreram bastante. Como igreja primitiva teve pouca força. Todos eles são muito pobres, mas todos eles acharam que a nossa vida aqui na terra, uma vida de passageiros, uma vida de estrangeiros, e olhando para o céu, não ligaram vida do mundo, eles focalizaram vida do céu, reino de Deus, sabe, assim passou 300 anos com muito sofrimento, pobreza, perseguição. O que aconteceu? Quando o imperador Constantino liberou a religião, ano 313 anos, sabe, aquele tempo, Roma, toda a população de Roma, 60 milhões. Quando imperador Constantino liberou a religião, quantos cristãos estavam na Roma? Sabe, diz que 6 milhões eram cristãos de verdade. Como? Igreja primitiva pobre. Pessoas baixo nível, não é alto nível, baixo nível das pessoas evangelizaram 10% dos romanos. 10% dos romanos. Quando nós pensamos, 2000 anos atrás, todos eram simples. Hoje em dia é totalmente diferente. Eu quero engrandecer mais, eu quero ser mais rico, eu quero ter mais poder, eu quero ter melhor, mais conhecimento, mais popularidade. Muitas igrejas já contaminado o valor do mundo. Muitas igrejas contaminaram o valor do mundo. Se crescendo mais igreja, aí glorifica mais. Aumentar o reino de Deus, glorifique mais. Mas aumenta a sua igreja, vanglória. Sabe, o pastor Grandes gosta de conversar, pastor, igreja pequena ou só conversa com pastor Grandes? Como vocês acham? Tem uma diferença. Mas assim, as igrejas, os cristãos contaminados o valor do mundo, apóstolo Paulo jogando água gelada para nós. Apóstolo Paulo jogando água fria para nós. 2 Coríntios capítulo 12, 10. 2 Coríntios capítulo 12, 10. Pode colocar versículo para 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Tudo nós queremos engrandecer mais, tudo nós queremos crescer mais. Aí, apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, 10. Eu gostaria de todo mundo ler junto, 1, 2, 3, já? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Se nós não temos dessa percepção em Jesus Cristo, sabe, não é convertidos.
quem fica na igreja não é convertidos. São convertidos, tem que ter uma mudança de percepção. Tem que ter uma mudança de percepção. Se não tiver uma percepção na sua cabeça, ainda eu preciso crescer melhor, crescer mais para... Apóstolo Paulo está dizendo, quando sou fraco, é que sou forte. Isso é uma ironia, uma ironia, mas de verdade, como eu falei para os irmãos, a igreja de Esmirna era pobre, muito sofrida, mas em Jesus Cristo, aquela igreja é rica. A ponto de vista do nós, muitas vezes não é de verdade, não é de verdade. Em Jesus Cristo, igreja pequena é abençoado. Em Jesus Cristo, muita doença, abençoado. Em Jesus Cristo, muita dificuldade, muita bênção. Em Jesus Cristo, muito problema, abençoado. Sabe, quando eu peguei, segundo o Covid, eu mandei um relatório para a igreja, aí um presbítero da igreja mandou uma carta para mim. Poxa, como é você tão infeliz? Alguém nunca pegou Covid uma vez. Como é que você pegou Covid 2 vezes? Ele me falou, como é você infeliz? Aí eu pensei, será que sou muito infeliz? Será que muito, significado infeliz, muito assim, maldiçoado? Eu pensei sozinho. Então, se eu penso assim, puxa, sou muito infeliz, sou muito maldiçoado. Então, Jesus Cristo também foi muito amaldiçoado, por isso ele morreu na cruz, crucificado. O apóstolo Paulo, ele ficou velho, solteiro, doente, ficou cadeia da Roma, esperando a morte. Será que ele foi muito infeliz? Ele foi muito amaldiçoado? Os discípulos foram enviados ao mundo inteiro. Eles todos foram executados. Alguns foram cortados a sua cabeça. Alguns foram cerrados. Alguns foram queimados. Todos eles foram muito amaldiçoados e infelizes. Um presbítero pensando nisso, então ele pensa que se alguém tiver boa saúde é muito abençoado, se alguém ficar muito doente, muito amaldiçoado, ele não tem percepção, ele não teve mudança de percepção. Ele é presbítero, ele faz oração, representa da igreja, mas ele não é convertido. Sabe, quando nós pensamos coisas boas do mundo, será que Jesus também olhando essa coisa boa, a vista dele, ou só nosso ponto de vista? Nós precisamos pensar isso. Eu falei aquela história do mendigo, Ele nasceu um deficiente, família pobre. Ele foi jogado na rua. Ele foi criado na rua. Ele recebeu um evangelho através de um folheto. Eu sei que a igreja Hebron faz evangelismo todo domingo. Importante evangelismo. Ele levou... Quando ele recebeu Jesus Cristo, ele conseguindo dinheiro, aí ele comprou o folheto, entregando o folheto, ele fazendo todo com aquela situação. Talvez se comparasse um grande pastor, pastor converteu talvez 100 pessoas, 1000 pessoas, talvez esse mendigo, ele entregou o folheto. Talvez alguém houve uma conversão ou não houve conversão, mas ele fez melhor possível. Quando Jesus olhou esse mendigo é maior trabalho do que aquele pastor grande. Isso é ponto de vista de Jesus Cristo. Amém. Um grande pastor me visitou muito tempo atrás, 20 anos atrás. Ele me disse uma coisa importante. Em Jesus Cristo, se você levantando grande obra, não importa. Quanto você obedeceu, quanto você quebrantado o seu ego, é mais importante em Jesus Cristo. Concorda?
Quanto você levantando, quantos trabalhos você realiza, o mundo aplaude. Quando você quebranta seu ego, quando obedece em Jesus Cristo, ninguém sabe o que está acontecendo no seu coração, mas Jesus Cristo coloca mais nota do que você levanta grande obra. Todos nós queremos ser grande empresário, todos nós queremos grandes, mas em Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos tenham uma contabilidade do reino de Deus. Contabilidade do reino de Deus é diferente de contabilidade da terra. Eu quero que os irmãos pensem contabilidade do Deus, contabilidade do reino, contabilidade do reino, como Jesus Cristo nos falou, de condição de discípulo de Jesus Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar sua vontade, carregue a cruz. Se, irmãos, aceitando a cruz, negando, renúncia à sua vontade, se, irmãos, fique alegre, aí seguir Jesus Cristo como dessa forma, os irmãos vivem contabilidade do reino de Deus. Contabilidade da terra aumenta. Mas contabilidade, se você, irmãos, vivem contabilidade do céu, coisa mais importante, prepare seu coração, prepare seu ego para, Jesus Cristo falou, rico entra ao céu como difícil, como rico pode entrar, como um camelo entra buraco de agulha, aí quem tem contabilidade da terra é impossível, mas quem tem contabilidade do reino de Deus, seja um elefante ou maior, pode passar porta do céu. Amém. Eu gostaria que todos os irmãos que estão aqui assistindo culto de hoje, eu quero que todos os irmãos tenham uma contabilidade do reino de Deus. Mas importante do seu quebrantamento do seu ego, do que a coisa da sua vida, sua vida material, o seu conhecimento, sua popularidade, essas coisas. Jesus Cristo elogiando a igreja de Filadélfia: vocês têm pouca força e não me negou. E versículo 10, uma coisa super interessante, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aí, Jesus Cristo elogiou a igreja de Filadélfia, não negou o nome de Jesus Cristo, não negou o nome de Jesus Cristo. Talvez tenha que ser daqueles judeus, conversando com cristãos, você precisa criar seus filhos precisam ter faculdade, seus filhos precisam ter as condições. Tem que ser, houve muitas tentações. Muitas tentações. Como vocês acham? Minha pessoa também tem tentação ou não tem tentação? Como vocês acham? Minha pessoa tem tentação ou não tem tentação? Diabo está em todo lugar. Alguém pode pensar, pode sim, tentação do pastor Kim casar de novo, Alguém pode pensar, tentação do pastor Kim é casar de novo, se eu tiver vontade de casar de novo, se eu pedisse a alguém, por favor, apresenta algumas senhoras candidatas, aí eu, quem sabe não fazer uma fila, mas tem certeza, tem alguns, apresenta a sua vontade de casar comigo, e aí, então isso não é tentação. Se quiser, eu posso. Então, não é tentação. A maior minha tentação, fugir da Amazônia.
volta para a Coreia, volta aonde estão meus filhos. Eu gostaria de ficar junto com eles, gostaria de voltar aonde terra natal. Um obreiro, até que eu pensei, ele pode ser um meu sucessor. Se eu aposentar ele, fica meu lugar. Eu confiei, eu amei, eu criei tudo. Aí um dia ele ficou orgulhoso, me ofendeu, me desprezou, me ofendeu, desprezou. Aí eu fiquei super triste, fiquei muito, muito triste. À noite, caminhando, casa dos hóspedes, até jardim da minha esposa enterrado no seminário. Aí, à noite, eu caminhando, sozinho, chorei, o Senhor, eu errei, eu mandei ele ficar orgulhoso, e culpa minha, o Senhor me perdoa, e também perdoa ele, me ofendeu, me desprezou, assim, arrependendo, chorando. Aí, quando arrepender, aí aumentou mais tentação. Aí quando eu posso fugir daqui, aonde estão meus filhos, aonde eu posso viver bem, aí, sabe, nós enfrentamos muitas tentações. Tem certeza, os irmãos, teve muitas tentações. Tem um cântico, um inário falando assim, os homens de Deus, quando os homens de Deus, viver sem Jesus Cristo, se acabar a minha vida com muita solidão, mas Jesus Cristo me protege, eu não posso viver sem Jesus Cristo, sabe? Chega muita solidão, chega muita tempestade, se acabando nossa vida. Como dessa forma? Mas ainda nós precisamos segurar em mão de Jesus Cristo. Amém. Sabe, algumas irmãs orando muito para seu marido muda, seu marido arrepende, seu marido muda, alguém orando muito para seu filho muda, alguém ora muito para seu emprego ou seu superior, assim, nós oremos muito. Como eu falei, igreja Esmirna, igreja Filadélfia, só recebeu elogios. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, 10, Jesus Cristo elogiou a igreja Esmirna, ele falou assim, seja fiel até a morte, e eu darei coroa da vida. Sabe, se seu marido não mudar, ou sua esposa não mudar, o seu filho não mudar, seu superior não mudar, se não melhorar sua saúde, o contrário, nós precisamos segurar mão de Jesus Cristo até morte. Nós temos que manter a nossa fidelidade. Amém. Então, imagina a igreja de Filadélfia com tanta pobreza, tanta perseguição, talvez se sair da igreja, se entrar no sindicato de comerciante, se adorando o imperador, pode ter uma vida melhor da condição aqui na terra. Mas eles não foram isso, eles ficaram fiel até a morte. Quando não negar, Jesus Cristo disse, se você não negar em público, eu também não negarei você no céu. Então nós temos que segurar a mão de Jesus Cristo. Se não mudar nada, se Jesus Cristo não respondendo o nosso pedido, eu quero que os irmãos segura em mão de Jesus Cristo, não negar o nome dele aqui na terra. Como assim, dessa igreja de Filadélfia, Jesus Cristo está consolando aqueles judeus falsos, volta para a igreja de Filadélfia. Imagina, aqueles judeus, mesmo povo, mas eles perseguiram bastante os irmãos da igreja de Filadélfia.
Quando eles arrependeram, entraram em igreja de Filadélfia. Imagina, os irmãos de Filadélfia ficaram super felizes, louvando, agradecendo a Deus. Sabe, quando eu faço viagem missionária para a comunidade indígena, porque a comunidade indígena é proibido, nem brasileiro, nem estrangeiro, toda a comunidade tem uma placa, antes de entrada da comunidade, a lei tal, proibido entrada. Assim, toda a comunidade tem uma placa. Isso significa nem brasileiro, nem estrangeiro não pode entrar na comunidade indígena sem permissão de FUNAI. Então, eu faço viagem missionária desde 96. Quando eu fazer viagem missionária, eu tenho que entregar um documento para FUNAI, Federação, FUNAI do Governo Federal, FUNASA, cuidando da saúde indígena, tenho que entregar documento para a Polícia Federal, eu tenho que entregar o documento para a Federação Organização Indígena, tenho que entregar o documento daqui, também tem que entregar total 6 documentos. Entrega 6 documentos e eles precisam aprovar meu documento para liberar a viagem. Aí, você sabe, funcionário público, geralmente idade 30 ou 40, idade 40, 30. Quando eu levo o documento, sabe, eu faço o documento com português perfeito, porque alguém pode, puxa, pastor, errou o documento. Aí, então, eu chamo alguns para fazer o melhor, assim, todo correto o documento, eu levo. Aí, eles olharam, está errado aqui, está errado, tem que trazer de novo. Oh, meu Deus. Idade 30, 40 anos, funcionário público, eles me trataram muito ruim. Aí, eu preciso fazer viagem, então tem que fazer de novo, entrega o documento de novo. Quando aprovar, eu posso levar médico, dentista, fazer atendimento, saúde e também fazer evangelismo com o povo indígena. Ano 2013, minha esposa Dona Ruth falecendo, ela me pediu, quando ela morrer, cremar o corpo dela e enterrar São Gabriel Cachoeira. Aí eu fui seguir a palavra da minha esposa, eu fui enterrar minha esposa como cremado. Aí, agora Manaus tem aquele crematório, então eu cremei minha esposa, eu enterrei. Toda a cidade soube essa notícia da morte de Dona Ruth, última palavra da Dona Ruth. Aí, eles receberam um choque. Aí, após a morte da minha esposa, aquele funcionário, 30, 40 anos, quando eu levo o documento, aí eles estão dispostos, como podemos colaborar no seu trabalho, como podemos ajudar a você. Aí eles mudaram os seus corações. Eu pensei, a morte da minha esposa, última palavra da minha esposa, abriu a porta de evangelismo São Gabriel da Cachoeira. Sabe, eu fiquei, quando assim, eles me trataram uma diferença. Eu fico muito grato a Deus, fui consolado por Deus e agradecendo muito a Deus. Imagina a igreja de Filadélfia, eles receberam muita perseguição, mesmo o povo judeus. Quando eles mudaram suas vidas, voltaram para Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia receberam uma consolação enorme. Eles louvaram, agradeceram muito a Deus. Gostaria que a igreja de Hebron, Deus usa a igreja de Hebron, muitas pessoas poderosas, Manaus, o mundo inteiro, através do evangelismo, através da oração da igreja de Hebron, voltar a Jesus Cristo. Amém. Tem que ser Deus, tem seu propósito para a sua igreja, através do seu trabalho, através da sua oração, através da sua obra missionária. Muita gente volta para Jesus Cristo. Gostaria que Deus consola pastor e todos irmãos que para ser consolado e agradecendo a Deus. Também Jesus Cristo está dizendo: eu conheço sua igreja, eu conheço a sua igreja. Sabe, muitas vezes nós queremos ser conhecidos para o mundo.
Mas Jesus Cristo está dizendo, eu conheço a vocês, mas é importante, conhecido em Jesus Cristo. Se conhecer do mundo, o mundo esquece, mas se conhecido em Jesus Cristo, aquele livro, livro das ações do céu, para sempre existiria. E até que, quando Jesus, terminando a sua carta para a igreja de Filadélfia, está passando um conselho. Versículo 11 está dizendo, venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém tome a sua coroa. Venham em breve. Sabe, o filho fica sozinho em casa, o pai liga para seu filho, eu volto logo, espera só um pouquinho. Assim, o Jesus Cristo está falando, e também, ninguém tome a sua coroa. Imagina, a igreja de Filadélfia era uma coroa para Jesus Cristo, uma alegria de Jesus Cristo. A igreja de Hebron é uma maior alegria da minha vida. Os irmãos acredita ou não acredita, mas assim, quando alguém vai para Manaus, eu recomendo a igreja de Hebron, vai para a igreja de Hebron, participa da igreja Hebron, culto, assim, maior alegria, sua igreja é a maior alegria da minha vida. Então, imagina, a igreja de Filadélfia é uma alegria de Jesus Cristo. Aí, imagina quantas vezes Satanás levanta para acabar peleja da sua igreja, tenta. Tem um ditado popular, as crianças não jogam pedra se não tiver fruta. Aí o São Gabriel Cachoeira tem mangueiras, aí criança tem aquele fruta vermelho, chombo. Aí crianças ainda não amadurecem, crianças jogam pedra, pega aquela manga verde, comer com sal. Porque o São Gabriel Cachoeira falta comida, e então as crianças pegam toda a fruta, aí tenta comer, tenta encher a barriga. A igreja de Filadélfia é uma alegria de Jesus Cristo, uma coroa. Aí tantas vezes Satanás tenta para acabar a igreja de Filadélfia. Sabe, tem que ser, Jesus Cristo está olhando a sua igreja, a igreja de Hebron. Eu estou olhando, torcendo, como quando nós lemos o livro de Hebreus capítulo 12, muitos testemunhas, olhando nossa corrida. Tem que manter nossa fidelidade, para que ninguém toma a coroa de Jesus Cristo, ninguém derrubar a sua fidelidade, seu amor a Jesus Cristo. Sabe, todas as igrejas, 6 igrejas acabaram logo. Só essa igreja de Filadélfia ficou até 1900. Após de Primeira Guerra Mundial, a igreja mudou para a Grécia. Até essa igreja ficou aquela cidade, Filadélfia. Eu quero que a igreja de Hebron fique até Jesus Cristo volta, até manter sua coroa com toda a sua força, muita oração, muita dedicação, muito sacrifício, manter sua coroa até voltar a Jesus Cristo. Vou finalizar minha pregação hoje. Quando Jesus, que terminando sua pregação, sua carta, aqui versículo 12, ao vencedor falo, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Cravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Como eu falei, a cidade de Filadélfia teve muito terremoto. Se tiver uma coluna forte, talvez casa não cair. Aí Jesus Cristo prometendo, se você manter, continuar fiel, aí sua igreja vai ser coluna do céu. O seu nome vai ser escrito
na coluna, e você não precisa sair, porque quando houve terremoto, tem que sair da sua casa, mas Igreja Filadélfia não precisa sair, porque eles são coluna do céu, e seus nomes na escrita da coluna, eles ficam protegidos no céu. Isso é uma recompensa para a Igreja Filadélfia. Gostaria que a Igreja Hebron continue a manter firme, forte em Jesus Cristo, para que sua igreja fique coluna do céu. Imagina, coluna do céu. E a sua igreja, nome da sua igreja escrito, coluna do céu, e todos estão ter a vida eterna. Amém. Nossa luta não terminou. Sabia? Cada 4 em 4 anos Olimpíada. Aquele que campeonato, concorrer de novo. Alguém manter, continua ganhando ouro de medalha. Ou já não entra mais. Então, continua a manter seu campeonato ouro de medalha. É difícil, muita dedicação, muito treinamento, mas em Jesus Cristo tudo é possível. Amém. Cada um de nós, nós precisamos ajoelhar mais. Cada um de nós precisamos aproximar mais palavra de Deus. E prática em nossa vida, relação com sua esposa, relação com seu marido, relação com funcionário da sua empresa. Sabe, muitas vezes, aí nós ouvimos palavra bonita, mas volta à sua casa, é diferente. Quando você trabalha numa empresa diferente, aí crentes falam muito, mas não pratica a palavra de Deus. Então, Igreja Filadélfia, tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta dificuldade, como nós enfrentamos o problema do Covid, sabe? Se Deus quiser, o Senhor me protege, não quero ter mais outra outro Covid, se Deus quiser, porque o segundo Covid foi muito difícil, mas não sei, Deus me protege, não protege, mas eu confio em Deus, eu confio em Jesus Cristo, isso é mais importante. Eu seguirei Jesus Cristo com todo meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. Isso é minha oração a Jesus Cristo. Gostaria que Deus abençoe ricamente todos os irmãos de Hebron, que continuam a manter a sua coroa e ficar como coluna do céu. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus amado, muito obrigado. Agradeço pela oportunidade que Deus me deu, e também o pastor Herbert e os pastores me deixaram pregar hoje à noite. Senhor, eu amo muito da Igreja Hebron. Agradeço pela vida da Igreja Hebron. Como a Igreja Hebron é uma igreja Filadélfia de hoje, aqui em Manaus. O Senhor usa dessa igreja. Abençoa todos os irmãos, juntando sua oração, juntando sua dedicação, juntando seu amor. A igreja continua a manter sua fidelidade e guardando a palavra de Deus. Não nega o nome de Jesus Cristo, para que continue sendo uma bênção para muitas pessoas e também muitos incrédulos, poderosos, volta para a Igreja Hebron, através de missões de Igreja Hebron, para que a Igreja Hebron possa ser muito consolado, agradecido a Deus. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.